Muito bem-vinda a mais um episódio do Mulheres Voam. Aqui, mulheres inspiram mulheres através das suas histórias de vida e transformação. Eu me chamo Lara Almeida, eu sou host por aqui e mentora do Pilar Saúde da comunidade Mulheres Voam. E a minha missão aqui, gata, é conduzir para você que está nos escutando aí de toda parte do mundo, sim. Hoje nós somos mais de 44 países aí, o mulherada assistindo, ouvindo, é um privilégio poder estar participando aqui com você. E eu quero te inspirar através de histórias de mulheres. Então, hoje nós temos a nossa convidada, trouxemos a Ellen Guinter. Eu ia falar Gunther, mas aí aqui nos bastidores ela, não, Lara, é Guinter. Então eu adoro, né, sempre checar com a nossa convidada o sobrenome. Já estamos aqui na brincadeira, dando risada no bastidor, trazendo essa energia gostosa. E assim, gente, a Ellen, ela é empresária especialista em liderança. Ela tem mais de 18 anos na área de gestão. Ela tem doutorado em engenharia e gestão do conhecimento. A bichinha é porreta, tá? Ela ajuda líderes a aumentarem o rendimento das suas equipes em 30% a cada trimestre. Olha só como o negócio é pegado, tá? Tem indicador com base na experiência prática e acadêmica. É assim, ó, é lindo de ver, assim, as habilidades técnicas que essa mulher tem. Mas se prepara, tá? Porque hoje nós vamos trazer um lado também um pouco mais audacioso. A gente vai falar não só dos lírios, das flores, das vitórias. A gente vai também trazer aqui uns grandes fracassos que a Ellen já passou, os desafios que ela superou. Então, Ellen, muito bem-vinda, né? E, primeiramente, muito obrigada por se colocar nessa posição tão vulnerável. Muito obrigada, Lara, pelo convite. É muito bacana estar aqui participando com vocês e poder me conectar também com essas mulheres do mundo todo. E espero contribuir, espero que eu gere aí reflexões bastante bacanas sobre esses bastidores, na verdade, que a gente enfrenta como empreendedoras, né? Ah, isso é sensacional. E eu sempre digo, né, Ellen, que às vezes a gente tá ali no bastidor e a gente traz vulnerabilidades que se a gente trouxesse para a câmera ia ser tão mais legal, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas só vê, né? Só vê a pessoa quando tá por cima da carne seca, quando já tá lá no topo, né? Quem vê close não vê corre. Mas não, aqui no Mulheres do UOL a gente gosta de falar dos corre. A gente gosta de falar da realidade, né? Eu tenho essa filosofia também, especialmente nas empresas, com empresários que eu converso, gestores. Eu sou daquelas que incentiva o diálogo franco. Ele é mais duro, muitas vezes, ele não é tão, né, cheio de purpurina, como às vezes a gente gosta, mas tem lugar para tudo, inclusive para essa parte que é, às vezes até puxando, pegando seu gancho, até o fato de a gente não falar sobre as coisas atrapalha o nosso entendimento sobre elas. Então, se a gente não falar dos fracassos, ou das dificuldades, ou dos corres, né, que a gente tem que levar, a gente só leva uma fração, uma parte muito pequena do que a gente faz no nosso dia a dia, de todos os desafios que a gente precisa enfrentar. Então, eu sou muito entusiasta do diálogo franco e é sempre um convite pra gente amadurecer, na verdade, né? E assim, não tem um ponto final nisso. A gente tá toda hora, a cada movimento que a gente faz, a gente enfrenta, digamos que novas sombras. E aí a gente precisa estar disposto. E no meu entendimento, o maior, realmente assim, vou usar a palavra mesmo, o maior desafio que a gente tem é justamente esse. Porque a cada movimento que a gente faz, a gente encontra novas questões internas que a gente precisa lidar. Eu acho que esse é o maior chave, digamos assim, que a gente precisa virar no nosso processo de empreendedoras, né? Justamente para a gente poder continuar avançando e crescendo como a gente quer, na verdade, né? E é engraçado, né? Porque em tempos de redes sociais, onde tudo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, tudo é fácil, tudo é para ontem, tudo é próspero, tudo é, né? No estalar de dedos, trazer essa realidade pode até, às vezes, causar um estranhamento pro pessoal que está nos ouvindo, né? Mas vamos lá, Ellen. Você hoje, a gente sabe que é uma empresária super reconhecida, requisitada, né? Mas, assim, vamos olhar para esse tema que as pessoas, às vezes, têm desconforto de falar. Qual foi o teu maior fracasso vivido e superado? Conta aqui pra nós, assim, vamos começar já, assim, com as cartas na mesa, pra mulherada que tá aí nos ouvindo saber que hoje o papo vai ser reto. Boa. Ele vai ser reto,
mas ele não vai ser superficial, como Lara já trouxe. Eu olho pra minha história até com frequência. Eu tenho uma característica daí, talvez você saiba, né, Lara, pela sua história até de estudo e formação, mas eu sou muito introspectiva e eu gosto de entender as coisas. Gosto de entender as pessoas e gosto de entender as coisas. Você é profunda. Eu gosto de navegar por esse desconhecido, ou desconhecido depende, né? Porque a gente, nesses desafios que comentei da gente encontrar as próprias sombras, a gente vai descobrindo mais sobre nós mesmos, necessidades não atendidas, desejos que a gente não tinha entendido qual era a forma que eles tinham e nessa linha. E quando eu olho procurando um grande fracasso, eu posso citar vários, mas eu acho que é tão... Falar de forma pontual de fracassos é simples, na verdade. E eu não acho que a gente... Como é que eu vou explicar, né? Vamos lá. Eu não acho que a gente precise... Eles vão acontecer, porque às vezes é isso, né, Lara? Também vou trazer essa questão. A gente... Não precisa esconder, né? Exato, do tipo, tá, se eu aprender... Eu tive já essa ilusão e vejo como uma questão de maturidade mesmo. Não, se eu errei uma vez, eu vou aprender e nunca mais eu vou errar, e nunca mais isso vai se repetir. Vou atingir a perfeição, né? Só que não. Se você pensa assim hoje, muito provavelmente, assim, eu desejo que você consiga entender que não é assim exatamente que a vida opera, né? E nessa linha, é importante a gente entender, a gente vai falar sobre fracasso, sobre as questões aqui, mas não é uma forma de você exatamente evitar o fracasso. Não, você vai fracassar. A questão é como você vai lidar com ele. A chave da coisa é como você vai lidar, basicamente. Ou seja, não tem escapatória, tá, meu bem? Você que tá empreendendo, você que tá aí botando, né, o corpinho pra jogo, que tá se desafiando, que tá, né, olhando para todas as tuas resistências, tá buscando, né, uma melhor vida, um melhor posicionamento. Você vai tropeçar, gata. Ponto. Agora, ouve de nós aqui como é que você vai lidar com isso. Justo. Muito bem, Lara. E o que mais importa também, num fracasso, tudo isso eu tô começando o assunto, tá, gente? E às vezes sou meio assim também. Eu vou navegando nas coisas e não fica tão direto e reto. Às vezes fica bem direto e reto, o pessoal reclama lá na empresa, mas às vezes não. E acho que é um papo que merece também essa abordagem, né? O que mais importa no fracasso, de novo, é o conhecimento que ele vai te trazer sobre ti mesmo, sobre como que a gente vai enfrentar, na verdade, né, o que a gente precisa enfrentar e a sombra que aparece. E aí, quando eu olho para os meus fracassos, eu começo a perceber o que me levou a fracassar. Até aquele ponto do fracasso. Então me conta aí o cenário que você mais fracassou. Pronto. Já vou citar alguns fracassos aqui para ficar mais prático para vocês. Já comecei a empresa e deu muito errado. Terminei endividada e saí correndo, digamos assim, da empresa. A gente pode falar mais sobre isso. Já fiz compromissos, isso é uma coisa que me pega bastante. E chegou na hora, eu achei difícil demais e disse, não é bem assim, vou para outro lado, que foi a própria decisão de eu continuar com a empresa ou de continuar na minha carreira acadêmica, enfim. Esses são fracassos significativos. Um outro fracasso tem a ver com disputa, depois eu vou explicar um pouco melhor também. Eu percebi uma tendência de uma inclinação para disputa. E, pô, no ambiente corporativo, óbvio que tem isso. Mas tem formas mais inteligentes de você lidar com o que você deseja. Que não é achar que... E a gente falava sobre escassez antes, né, Lara? Isso. E é uma visão bem escassa, que é assim, do tipo, se aquela pessoa tá ali, eu não tenho lugar. Okay. Sabe? Então, vamos pegar essa linha. Me fala aí quando você viveu esse fracasso aí de que você disputava e deu com os burros na água. Burro na água. Beleza. Tudo aqui focado já em empresa, né? Isso tem bastante a ver com liderança também. Meu movimento era todo para me tornar sócia. Né? Eu me via, eu enxergava tudo certinho. Sócia da empresa, vai dar tudo certo. Eu sempre desejei. Isso foi um aprendizado também. Eu sempre desejei ser dona de alguma coisa. E como a empresa era pequena, eu achava que eu ia ter espaço para isso. Eu achava que eu ia conquistar aquele espaço. Eu achava que... E achei que o jeito de fazer isso era
mostrar minha força de personalidade, né, gerar ritmo para a empresa que não era exatamente o ritmo que o dono naquela época tinha, e nem o ritmo que ele muitas vezes queria operar na empresa, mas ficava eu lá insistindo e fazendo e tal. Isso tem uma questão, também a liderança é a moeda, né? Tem um lado bom e às vezes o lado descompensado dela, que às vezes pode ser esse. E assim, a gente não enxerga essas coisas na hora, tá? Eu tô conseguindo falar porque eu tô olhando pra trás, isso é uma retrospectiva. Assim, no momento você não tem essa noção, né? Não, é como a questão das emoções, né? Na hora que a gente tá A flor da vivendo pele, né? aquilo, a racionalidade, ela infelizmente fica obscurecida, a gente fica impedido de ver com 100% de clareza. E é assim, e isso é uma coisa que eu tenho aprendido a lidar também. Tanto que questões importantes a gente não decide no frigir dos ovos. A gente, não, Respira, calma, né? deixa ali, né? Quero mandar uma mensagem mais ácida, quero fazer uma, né? Tô incomodada com alguma coisa, escreve, que daí sai também do, né? Dá Sim, uma do pensamento, ajuda. alivia o pensamento, Alivia né? o pensamento, mas assim, segura um pouquinho, não responde na hora, porque, né, WhatsApp, que seja e-mail, Ser qualquer coisa. reativa não é uma estratégia boa, tá, gente? E eu não recomendo. E aí, nesse movimento, eu achei que tava fazendo tudo certo. Tipo, não, meu lugar já é meu e já tudo certo. Enfim, foi caminhando, o tempo foi passando e tal, até que um belo dia. E não acontecia o que eu esperava que acontecia. Não era nem promovida e nem passava pra sócia. E aí eu disse, cara, vou ter que. E essa é uma outra característica. São 3, tá? Eu separei 3 que me levam. Que são tendências minhas que normalmente estão nos fracassos que eu reconheço na minha história. A impaciência é um outro traço que eu tenho que lidar muito sério. E aí, essa impaciência me fez confrontar, né, o proprietário. E, tipo, tá, e aí, né? Brincando aqui de relacionamento afetivo, que às vezes é mais fácil da gente entender, é como se a gente estivesse namorando e o cara, e aí, você vai me chamar, tipo, a gente vai, pra onde a gente vai aqui nessa relação? A gente vai noivar, vai casar ou a gente vai separar? É mais ou menos assim. Que se colocou pra ele. Tipo, ó, seguinte, e aí, né? Tô fazendo trocentas coisas, né, peguei mais trocentos processos pra fazer da empresa, né? Enfim, várias áreas atuando. E aí, é isso sim, eu não vou ter, né, um mínimo do reconhecimento, era eu falando, né. E aí ele veio com os argumentos que foram os piores possíveis, assim, ao mesmo tempo que foram francos, ele falou o que ele entendia, né. E sem preparo nenhum também, então aí depois ele veio falar assim: "Ah, aquele dia não tinha pensado", assim, não era pra pensar, né, era pra eu entender mesmo como que você estava pensando, como que você estava, de imediato, na espontaneidade, raciocinando. E o que ele trouxe questões que eram que eram as que eu mais me dedicava, que era o meu conhecimento, então eu buscava sempre ter o melhor conhecimento para levar. Eu sempre procurava ponderar todas as decisões, trazer os argumentos e tudo mais. Eu procurava sempre articular com experiências de outras empresas semelhantes, trazer experiência, sabe. E ele, devolveu, digamos assim, a minha situação, paralisada, digamos, naquele momento, justamente com esses pontos que eu mais achava que eu Tava vencia, abalando. sabe. O que você achava que tava Isso, arrasando, mas estava isso. arrasando negativamente. Pra ele não Não havia não valor. significava nada. Exatamente. E aí não sei se vocês já passaram por isso, talvez sim, infelizmente, né. Mas quando você tem uma coisa, a gente tem, cada um de nós tem, eu vou até acho que navegar um pouco nos pilares aí, um pouquinho, que vocês trabalham. A gente sabe aquilo que a gente é chamado todo dia, pra gente exercitar, pra gente realizar a nossa vocação. A gente foi feito pra alguma coisa, a gente sabe disso. E todo dia a gente quer encontrar pra que a gente foi feito. Será que foi pra isso? Será que é pra minha família? Será que né, e isso não tô querendo excluir as coisas, mas assim, pô, é pra eu ser uma melhor mãe? Beleza. É pra eu ser uma melhor esposa? É pra eu ser uma melhor empresária? É pra eu ser uma melhor chefe, líder, gestora? Seja o que for. A gente tá toda hora e sempre tem essa puxada, digamos assim, para o melhor. A gente é convidado a isso. Uhum. A gente às vezes não sabe a direção,
mas ela sempre aponta para melhorar alguma coisa, pra Uhum. gente tornar a vida de alguém melhor, pra gente servir e assim por diante. E eu achava que eu tinha encontrado, né, o meu lugar e aqui e tal. E aí eu errei o endereço, né? Esse foi o primeiro Sim, o teu ponto. GPS foi pro endereço errado, Foi, né? errei feio o endereço. E aí, enfim, tenho os meus aprendizados, mas não consegui. E aí, enfim, a história continua. Eu tive que aprender a ver. Depois de um tempo, eu Esse fui momento traumático te reconhecida. gerou dor, te gerou. Há bastante mágoa, né, e tal. Eu não me paraliso com isso. Eu não Sim. sou uma pessoa ressentida, né, do tipo, eh, parei a vida Mas e você saiu da tal. empresa. Não, aí é que tá. Tem um outro capítulo. Então, acelera esse Tem capítulo, mais. vamos lá, Tá que eu tô bom, curiosa aqui, vamos lá. bicha. A senhora tá me matando de Tá. curiosidade. O outro capítulo é justamente que eu precisei assistir outras pessoas, outros homens, inclusive, sendo convidados para assumirem diretorias e serem sócios. E eu Chupando o ter dedo. que, e ter que servi-los, né? De certa forma, não, totalmente, porque aí eu fui alocada para a empresa estava crescendo. Ela era uma empresa sem níveis, digamos assim, era o proprietário e todo mundo, e os demais, vamos dizer assim, e nós, né? Aí se criou um intermediário, uma coordenação que eu assumi, e depois se abriu lá a propriedade da empresa para os demais, para os outros sócios. E eu precisei assistir tudo isso e cada um que vinha era o meu coração que sangrava. Porque eu achei que aquele era o endereço, eu achei que era ali que eu ia me realizar e seguir, assim, tem uma empresa para chamar de minha, e aí Uhum. e assim por diante, né, e não foi. E foi bastante desafiador, com relação às emoções, né, então e aí, como esse fracasso, tem vários outros, tá. Eh, a própria empresa que eu abri depois não insistiu o suficiente, então tem uma questão da impaciência, do imediatismo, e tem a questão também de a gente não insistir, e passar de uma fase para outra, digamos, na vida, né. Se a vida fosse um jogo, a gente pode olhar a vida como um jogo. Cara, a gente não pode eu tinha uma mania de trocar de jogo. Então, assim, chegava numa fase do jogo que a coisa estava difícil demais, eu estava Você estranha pulava. demais, não tinha o resultado e tal, então eu vou para outro jogo, né, quem sabe outro jogo. A culpa não é do jogo, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa Era uma baixa inteligência emocional, né? exato. A culpa sim, aqui não é aquela culpa que a gente se martiriza, não isso, tá, mas assim, a responsabilidade, né, se alguém pode mudar isso sou eu, se alguém criou isso fui eu. Então, essa foi toda a linha Então, meio de aprendizado pra mesmo. gente entender, assim, você teve alguns fracassos que estavam ligados basicamente ao seu poder de compreensão de inteligência emocional e comunicação, Justo. que fez você pular de galho em galho em alguns momentos, né? Ter esse confronto com esse, dono da empresa, em que você teve que, né, passou por um processo de sofrimento, Sim, teve que sim. ver outras pessoas assumirem o teu posto de desejo, né, o teu sonho. E depois você ainda quebrou uma empresa que você abriu, certo? Certo, isso mesmo. Olha que incrível. E É. me diz, como que você conseguiu superar essa sensação de fracasso? Como que foi a tua virada de chave? Porque aí você está trazendo momentos de muita dor, de muita transformação, De mas assim, derrota, né. pesada, de derrota. É. O aonde que você puxou, assim, a tábua da salvação? O que que te ajudou para você fazer essa virada? Legal. Eh, se fosse para eleger uma tábua de salvação, eu elegeria o autoconhecimento mesmo. E aí Uhum. mas é porque também é uma coisa que eu já tenho de característica minha. E por onde que você começou no autoconhecimento? Qual foi o primeiro passo? Em especial entender emoções e sentimentos, né. É localizar isso. Dar nome para isso, na verdade. Me dá um exemplo quando você começou a dar nome para o que estava te Pronto. incomodando. O pessoal eu sentia em alguns momentos eu sentia muita raiva. E a imagem que eu tinha na minha cabeça era fogo, eu queria tacar fogo em tudo. Quando a coisa queria tacar fogo em tudo. E se você tem essa analogia também, fala nos comentários pra gente conversar, porque, Isso. enfim, é bacana a gente entender. Tô inclusive estudando simbólica, e os símbolos, como o fogo, eles dizem muito sobre muita coisa, sobre a gente, é isso que eu quero dizer. Uhum. E eu queria tacar fogo em tudo. E aí eu achava assim: "Tá, mas o que é isso, né? Que rebeldia ou que revolta, o que é isso, né?". E era uma raiva, mas era uma raiva, depois eu fui sublimando isso e entendendo
que era, no meu entendimento, muito baseada no que pessoas e não no que as pessoas conseguiram, mas no que elas venceram e eu não estava vencendo, o que elas superaram e eu não estava superando. Por exemplo, tinham posições que eu desejava na história toda, tanto de empresária quanto na estrutura da empresa e tal, que elas têm uma carga, né? Você precisa lidar com aquela carga. Não é só, não são os louros, são os ônus também, não são só os bônus, são os ônus. E alguns eu não estava disposta. A pagar o preço. Não estava disposta. E assim, de novo, eu tenho uma boa régua de limite para essas coisas. E eu sempre fui muito firme nisso. E isso também são dois caminhos que decorrem disso, né? Ou as pessoas identificam isso e algumas admiram e vão se conectar com isso, e outras vão dizer, cara, então ela não serve. E aí o meu processo foi de entender que estava tudo bem, né? O famoso tudo bem, tá tudo bem. E se eu tenho esse limite, não no sentido de restrição, mas no sentido de baliza moral, de outras coisas, de valores e tal, é importante eu preservá-lo. Eu sempre agi pensando nisso. Eu nunca quis passar para um ponto de desintegrar. Isso eu levo também para os meus trabalhos muito focados em autenticidade e tal. E a autenticidade, ela vem com a vulnerabilidade, como a gente estava falando no início. Então, a gente precisa reconhecer os nossos pontos ali de limite de valores, né? E, ao mesmo tempo, somos nós que vamos preservar esses valores, não é? Ninguém pode fazer isso pela gente, como outras coisas também. Cuidar da nossa realização, entender de fato qual é o nosso objetivo, o que a gente vai fazer ou não vai, qual é o caminho que a gente vai escolher, assim por diante. Então, acho que foi por aí. Não sei se respondi você, Lara. Eu tinha te perguntado, vamos lá, eu vou voltar aqui Naveguei, um pouco. Você foi navegando, eu fui te deixando navegar. Mas hoje, como que a inteligência emocional te ajudou a superar a sensação de fracasso, né? Quando que você percebeu, olha, essa raiva era uma imaturidade e eu comecei a tratar a raiva de outra maneira? Quando que você virou essa chave? Isso. No meu entendimento, não tem um momento, na minha vida, pelo menos, não acontece dessa forma. É um acumulado. Então, foi esse acumulado de autoconhecimento e de disposição para navegar por dentro das minhas questões internas, né? Então, você não buscou terapia? Busquei muitas ferramentas. Então pronto, divide aí com a gente, gata. Ó, vamos lá. Descobri que eu não posso ficar, é meu jeito, tá? Eu não posso ficar, sei lá, mais de uma semana, 10 dias, um mês sem ler alguma coisa, porque ao ler eu navego por dentro de mim, imaginando e outras coisas. Mas procurei yoga, respiração, fui instrutora de yoga, inclusive, um tempo atrás. A parte da Brené Brown, né, que é notória nessa questão de vulnerabilidade, de A coragem de ser imperfeita, você leu o livro? Perfeito, sim. E fica a dica também, tem um documentário dela na HBO, eu acho, sobre as emoções, é o Atlas das Emoções, um nome assim. E é muito legal, tá? E conseguir nominar e localizar as emoções foi importante. E essas ferramentas nos ajudam a isso. Então, assim, tá, tudo bem, é raiva. Mas será que eu quero destruir tudo? É uma raiva de destruição ou é uma raiva de ação? Que deve ser bem localizada, no caso. Então, assim, eu não vou usar... o que eu percebi, né? Na analogia do fogo que a gente estava tendo. Tem uma energia de ação, de fazer e tal, que quando ela não tá tendo vazão, ela não tá sendo usada, tem uma energia criativa, inclusive, a gente vai lidando com isso, né? Vai aprendendo a necessidade que eu tinha de criar coisas. Quando ela não tá bem localizada, no sentido de que eu não tinha espaço para nutrir aquilo e para fazer aquilo acontecer, é como se fosse uma panela de pressão. E aí chega uma hora que ela vai estourar. E chega um momento da imagem de tacar fogo em tudo aparece. Esse foi meu aprendizado com essa questão específica, né? Bacana. Mas tem várias outras, enfim. E Eli, me diz como que foi, então, a partir desses processos, né? De olhar para tua raiva, para a frustração, de realmente fracassar no desejo de conquistar uma posição na empresa. Como que foi para você sair desse lugar, né? E hoje ter uma empresa que combina
dados de desempenho, né, com práticas humanizadas para líderes. Como que foi esse processo de criação, de manifestação, né, para transformar em soluções para líderes? Como é que você fez esse pulo da gata, né? Da gata. Então, essa empresa é minha primeira cliente, na verdade. Então, eu fiz esse. E foi um movimento muito próprio, né, na verdade. E tem a ver com uma decisão, de sustentar essa decisão, né? Assim, bom, então tá, não tem espaço para mim, então eu vou criar o meu espaço. Eu sempre tive essa questão e assim, tá, não é aqui, então é em outro lugar. Mas eu entendi o que eu tenho que fazer, né? Ok. Então, esse entendimento de saber o que que lugar que você quer, enfim, é bem importante. E aí, fiz esse movimento de sair, né, de uma situação de trabalho e tal, para ir para migrar e para direcionar para um outro lugar. Lugar aqui eu falo de forma geral. Eu escolhi abrir a minha empresa. Eu podia ter Sim, ido para que é outra Liderize, empresa. né? Hoje você tem a Liderize que trabalha com lideranças. Justo. E a rica conexão que a gente daí faz com a experiência do cliente, né? Leva capacitação e processos de liderança para melhorar a experiência do cliente, né? E essa foi a decisão que eu tomei. Assim, ó, não tem espaço para mim, eu vou criar o meu. E beleza, e estamos criando, né? Estamos fazendo. E aí, nesse caso, foi um desfecho positivo, tá? Teve aquele drama todo lá, meu. Mas eu consegui, a fórceps quase, né? Na forja, como eles falam, amadurecer a relação, inclusive, com a empresa, com as pessoas lá, para, inclusive, continuar lá como prestadora de serviços e consultora. Então, isso realmente eu não tinha pensado nisso até este momento. Mas Adoro esses insights assim que acontecem, né? Conta para nós o insight que você teve. Foi uma vitória, na verdade, né? Foi realmente assim. E aí, não é o tipo de vitória que sai no jornal, né? A pessoa aprendeu a lidar com essas emoções e agora é feliz. Isso não vai aparecer, né? Mas é isso que realmente importa, né? Cá entre nós é o que realmente importa. Isso. E são esses. É no troco do dia a dia que a gente vai construindo, que a gente vai acumulando aquilo que vai nos levar para algo maior, que é o que nos puxa, nos tira da cama todo dia de manhã. Então, a gente precisa estar atento a isso. É bem sério, não no sentido de pesado, mas é sério no sentido de você, inclusive, aproveitar o tempo, que é o que a gente menos tem disponível hoje, e que nos coloca todos na mesma página no mundo inteiro, né? Para a gente estar na direção certa, né? Então, assim, você falou, a gente tinha falado de resiliência também antes, ou na discussão, né? Resiliência tem muito a ver com isso, na verdade. Você conseguir, e a antifragilidade junto, né? É você conseguir passar por uma situação muito exigente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e tudo mais. Às vezes a gente tem provações e tudo. É a gente conseguir passar com integridade por esse processo. E aí a gente sai mais forte. E aí a gente sai mais. A gente tem mais clareza daquilo que a gente quer e do que a gente pode oferecer acima de tudo, né? Onde que a gente pode servir no final das contas. E não tá no conforto, né? Não tá. Você fala, sai da zona de conforto. Cara, é abraçar a sua vida, na verdade. E abraçar a vida não é só os louros, né? Tem toda a parte, essa parte viscosa, digamos assim, das emoções negativas que vão vão aparecer sem a gente convidar. E é engraçado, né? Porque eu gosto de falar que as emoções negativas, não há nenhum problema a gente sentir emoção negativa. O problema é a história que a gente cola nela e fica repetindo que nem uma vitrola. Isso. Porque assim, você tem todo o direito de estar puta, de estar com raiva, de estar magoada, de estar chateada, de estar entediada. Só que quando essa emoção vem, você pode muito bem só observar ela. Ok, tô puta porque eu tinha essa expectativa e não correspondeu. Agora, ficar criando cenários, mas veja bem, agora, aquele cretino que pegou, né, a minha cadeira de líder, de sócia, eu espero que ele arda no inferno, porque eu era muito melhor, porque eu teria mais condições. Gata, aí você colou numa emoção e tá criando uma novela com enredo mexicano.
E aí eu te pergunto, vai te fazer bem? Não. Então, quantas vezes a gente precisa entender que emoções negativas vão vir? Mas o que importa é o que você vai fazer com essa emoção, qual é a narrativa que você vai criar. Ok, o lazarento pegou, ganhou a sociedade, eu não ganhei, que ele possa fazer bem e eu vou fazer o meu em outro lugar. Vida que segue. Percebe a diferença? Muitas vezes a gente se vitimiza ou a gente se transforma em algoz. E isso é muito pesado, né, Ellen? Porque isso, pra Sim, mim, é baixa inteligência emocional. total. O quanto que a gente, muitas vezes, a gente quer repetir o que a gente vê nos padrões de novelas, achando que aquilo ali é vida real. E não, gente. Vida real é a gente viver em paz. É viver com amor, leveza, praticidade. Então, muitas vezes, o brasileiro tem o gosto pelo drama, muito pelas questões de sociedade, cultura, novela. Mas e o quanto que você realmente está tendo uma vida legal, né? O quanto que Sim. você consegue ter mais auto-amor, empatia e leveza consigo mesmo. Então, eu acho que a inteligência emocional vai muito por isso, né? E quando a gente fala de liderança, né, Ellen, esse é um dos principais componentes. O quanto que você direciona a tua inteligência para lidar com as relações ao teu redor. Justo. E assim, a gente não comete fracassos por em geral, você vai observar a sua história, né, cada um observa a sua história. Mas a gente não os fracassos eles não vêm de questões Propositais, racio né? não, eles não vêm de uma questão racional, mental e tal, é mais raro quando isso acontece. Normalmente, você deixou de enxergar alguma coisa por causa de alguma emoção que estava ali, você não percebeu, não foi tratada, ou ela estava, descompensada. Uhum. E a emoção, isso eu descobri também, né, com todo esse processo. As emoções são uma energia, elas não são um convite para você fazer algo com base nelas, né. Então, pô, Uhum. elas demonstram que você tem energia, você tem vigor, você está vivo. Eh, e elas normalmente mostram aqui necessidades que a gente não atendeu, coisas que a gente Exato. não estava olhando, um ponto cego, ela tira Uhum. né, de onde estava cega e ela joga na gente ali. E e aí cabe a gente, se abrir para entender isso, na verdade, né. E aí precisa de coragem, porque dói, na verdade, né. Dói, né? Dói, a gente Dói não a sabe gente nem ver onde. que não é perfeita, que a gente não é tudo aquilo que a gente imaginava. Porque, assim, a gente tende a se supervalorizar ou a se desvalorizar. Dificilmente a gente consegue ter o pezinho na realidade, né? Então, quando a gente supervaloriza alguma coisa e não é aquilo que a gente imaginava, dói. E se a gente desvaloriza, também dói. Então, assim, o ser humano, ele é complexo, né? Achar esse ponto de equilíbrio, voltar para o nosso eixo, é o maior desafio que a gente tem, né? E aí, Ellen, pensando nisso, eu queria que você trouxesse um pouco. Que a Ellen, para quem não sabe, ela lançou um livro, Liderança Atômica, né? E que nasceu dessa experiência prática aí, né? E acadêmica, trazendo de práticas simples que geram grandes resultados para a liderança. Fala um pouco, assim, pensando no contexto atual, que os líderes enfrentam aí de alta pressão, né? Equipe sobrecarregada. Traz uma prática específica que você gostaria de destacar, que busca melhorar o rendimento da equipe, de uma forma mais humanizada, mais estratégica, que você que já passou aí pelos perrengues, que hoje tem toda, né, essa autoridade para falar. O que você traria aí de uma prática legal? Tipo assim, cara, você que trabalha com liderança, ouve isso. Tem uma prática que eu nominei baseado no que enxerguei, né, que se chama formativação. Uma das principais, entregas, digamos assim, ou uma das principais, um dos principais serviços do líder é capacitar as pessoas que ele está trabalhando, é ensinar essas pessoas, é mostrar como fazer melhor. É mostrar que ele também tem, por exemplo, suas dores e precisa, hã gerenciar elas e que elas não são proibidas, digamos assim, no ambiente de trabalho. Na verdade, elas fazem parte de tudo que a gente vivencia lá. E a formativação é aquele movimento de você do líder, na verdade, realmente estar, focado nesse preparo do seu time e nesse acompanhamento, né. Junto da formativação tem outras práticas, mas essa disposição, essa função pedagógica, no meu entendimento, é uma das mais nobres, na verdade, do líder. Justamente porque ele enxerga coisas, enxerga questões que a equipe não enxerga. Em geral, um líder ele possui um pouco mais de clareza, eh, do que perseguir, de que direção seguir e assim por diante, né. Ele tem uma visão além do alcance, digamos assim, Ele do enxerga além da restante. curva, né? Exato. E o desafio tá em ele conseguir
transpor isso para A o seu equipe. time. Uhum. E aí, no meu entendimento, fazendo isso, muitos problemas que hoje são relatados de falta de engajamento, falta de motivação, né, uma apatia, a o próprio absenteísmo, né, as pessoas não estão indo trabalhar, escapam do trabalho, ou realmente sofrem com isso, né, ficam doentes e tudo, são decorrentes desse movimento, mal realizado, né, ou mal localizado. Então, trabalhar na formativação, que é uma das práticas que eu explico no livro também, é bem importante. Tá disposto a isso e entender que tem esse papel. Muitos líderes não acham que não, né. "Ah, eu tô aqui numa empresa, todo mundo é adulto", né. Adulto, né, que nem aquela que estava brigando aqui agora há pouco, né. E querendo tacar fogo em tudo. E, por isso, tá tudo dado, né, tá tudo resolvido, digamos assim. Não tá não. E as pessoas colocam isso também foi uma das coisas que eu já saquei desde lá da faculdade. As pessoas colocam o que elas têm de mais precioso, que é o melhor tempo delas, para o trabalho. Então Uhum. as A maior parte do melhores tempo, né? 8 horas do dia de uma pessoa são, em via de regra, né, em média, dedicadas para o trabalho. E aquele trabalho passa a ser um inferno. Que vida miserável. Os líderes precisam e assim, desculpa, eles estão sobrecarregados sim também, mas é responsabilidade dele criar Você esse sabe entorno. que eu falo assim, que eu sou multitarefa, né? Eu sou líder numa empresa da minha família e eu também sou psicóloga e faço acompanhamentos psicológicos. Então eu digo assim que eu consigo entender as duas pontas. Eu consigo entender a ponta de uma psicóloga que olha para o lado emocional e eu consigo entender o lado da líder e eu também já fui CLT, então eu entendo, né? As três pontas, né? Do consultor, do CLT, do líder. E uma das coisas que eu digo hoje para a liderança é o seguinte: se você quer uma equipe comprometida, que esteja a fim de fazer, primeiro comece a entender o porquê dela. O que Uhum. aquela criatura está fazendo ali? Qual é a ambição dela? Qual é o sonho? Qual é a visão? No momento que você entende aquela pessoa que está na tua frente, você consegue entender o que realmente motiva ela. Porque ninguém motiva ninguém, tá, meu amor? Deixa eu te explicar isso. O líder, ele tá ali para estimular, no máximo estimular, ele não vai motivar. Só que quando ele entende as reais motivações do seu liderado, ele consegue acompanhar, verificar, estimular, apoiar e potencializar. Então, muitas vezes, você que está aí pensando, cara, eu estou desanimada, vai conversar com o teu líder, ou tu que é líder, vai entender qual é a visão do teu liderado. Por que que ele está fazendo o que ele está fazendo? Entenda o porquê. Então, e isso a gente vê hoje que as pessoas não estão, às vezes, interessadas umas nas outras. Elas estão interessadas no ter, mas elas não conseguem entender que para se ter, antes tem que ser. Então, se você quer ter um cargo de destaque, você tem que ser antes destaque. Você quer ganhar mais, você tem que produzir mais. Você quer ser reconhecido, você tem que se destacar por ações e atitudes, né? Então, eu vejo que há às vezes eu não sei se é uma falha de percepção, se é uma preguiça, se é uma alienação. Não quero trazer julgamentos levianos aqui, porque cada situação é uma situação. Mas o nosso meio corporativo hoje tem muita gente que tem dois times, né? O deixa a vida me levar e eu quero levar minha vida. E aí você também tem que pensar em qual desses dois times você tá hoje. Você tá levando a vida te levar ou você tá a fim de levar a tua vida? Gente, né, para um tempo aí, toma uma água. Pá! Né? Sim, mas assim, enquanto você falava, eu estava assim, cara, e aí eu lembrei da história que eu contei pra vocês aqui. Me faltou muita humildade, mas muita. Eu estava fui Num extremamente salto alto lá nas ufa alturas, Maria, né? olha, mas extremamente arrogante, extremamente. E isso de novo, isso nos afasta, a gente falava do início da gente ser real e falar real, assim, cara, mas a gente precisa estar na real também, a gente precisa entender qual é a realidade, a gente precisa entender até onde a gente Uhum. consegue ir, qual é, né, o alcance do braço, o que que a gente consegue de fato fazer. E isso impacta numa série de outras coisas, né, uma das maiores dificuldades dos líderes, que converso, de soltar as coisas, né, eles são muito apegados àquelas Centralizadores. isso, então a dificuldade de delegar é imensa. E a dificuldade de delegar e eles vão dizer: "Não, porque, é o meu colaborador que não está preparado, porque tá difícil de contratar". Quem não escuta isso o tempo todo? Você mesmo Uhum. deve estar falando isso para você neste momento: "Ai, não encontro ninguém bacana".
Olha, é bom a gente, né, colocar as sandálias da humildade, se olhar no espelho e ver assim: "Cara, Você será que não sou eu que tô, esperando demais, às vezes remunerando de menos?". Tem toda essa é uma equação difícil, óbvio, de a gente fechar. Eh, Inclusive acompanho algumas empresas que têm muita dificuldade de fechar vaga, porque eles querem uma pessoa hipercapacitada, digamos assim, muito capacitada, mas não estão dispostos pagar o a valor. remunerar. Exato. E aí aquele descompasso do mercado, né, em relação ao Uhum. mercado. E a questão e o imbróglio, né, o nó ali de você não conseguir delegar, é tenho certeza que é sobre alguma questão emocional sua, ou várias, na verdade, né. Então esse preciosismo, eh você falou ali de essa centralização, esse desejo de controle, de você achar que pessoas são como máquinas, que é apertar um botão E tá tudo bem, e né? vai sair tudo exatamente como você pediu. Então, líderes reclamam: "Ah, mas eu pedi desse jeito e veio desse outro". Ah, pois é, isso mostra o quanto A vocês estão comunicação, né? A afastados. É. comunicação às vezes não tá clara. E liderança é relacionamento. Às vezes o pessoal Uhum. esquece, até em empresa mesmo. "Ah, não, tem que tomar decisão, tem que assim", cara, é relacionamento. Se você não trouxer o pessoal junto com você, nada acontece, nada acontece. É porque os processos eles estão ali, né, para ser feitos. Só que o que vai garantir que um processo seja bem feito é a maneira que você se comunica, e se relaciona com as pessoas. Porque se você fala de um jeito, o processo sai de uma forma. Se você fala de outro, ele sai de outra. Então, assim, se você é estúpido, ignorante, ríspido, certamente o processo não vai sair dos melhores, gente. Agora, se você é empático, paciencioso, interessado, eu te garanto que vai ser outra energia, outra condução, outro resultado, né. E isso também é uma coisa que é bacana a gente saber, né, Ellen, eh, a tua postura como pessoa vai influenciar diretamente o teu ambiente. Então, o quanto que você se coloca hoje de uma maneira leve, positiva, prestativa, empática ou impositiva, arrogante, né, Justo, raivosa. justo. E isso lá no centro lá de você, sabe, porque o que eu mais vejo e trabalho, assim, pra desvendar, né, é o tipo lobo em pele de cordeiro, né. Então, assim, é o Uhum. cara que é fofinho, é querido, é bonzinho, a menina que é fofinha, boazinha e tudo, mas lá dentro tudo que ela quer é manipular, sabe. Então, cara, não é bacana, assim. É bom é uma paz quando a gente consegue, quando a gente se dispõe a amadurecer e reconhecer vulnerabilidades, como a gente falava, e também, respeitar o processo do outro também de fazer isso, né. E Uhum. não é escondendo as coisas, não é criando máscara e tal que a gente vai conseguir se aproximar, né. Hã, os maiores arrependimentos das pessoas não tem a ver com ter batido a meta. Ninguém tá lá no leito de morte desejando ter batido a meta. Não, é ter encontrado amor, é ter encontrado compreensão, é ter conseguido, ter, estabelecido conexões que realmente fizeram Uhum. valeram a pena, eh realizar movimentos, de união de fato para construir coisas. Então é essa cola, né, que molda a nossa realização, a nossa existência e Até porque o não. ser humano gosta de ser, pertencer e ser reconhecido, né. Uhum, Então quando não adianta você estar lá no pedestal sozinho, numa exato. solitude, né, solitude não, solitário, né, porque solitude faz bem, a gente poder viver consigo mesmo em paz é ok. Mas estar solitário, sentindo falta, é muito triste, né. E aí, eu sei que o nosso papo tá maravilhoso, Hum. mas a gente já precisa encerrar, mas eu não posso deixar de encerrar sem, te perguntar, assim, e pedir qual conselho você daria para outras pessoas, né, que você acha importante, baseado em tudo que a gente trouxe aqui hoje, para fechar com chave de ouro mesmo a nossa conversa, o que que você gostaria de dizer, assim, de coração aberto? Vou tentar não trazer algo tão técnico, eu pensei em uma coisa técnica quando você falava. Eh Se disponha, e tenha coragem de olhar para si e se aproximar do outro, é basicamente isso, na verdade. Você consegue isso aí, estando disposta a observar, mais do que às vezes falar e impor a qualquer coisa. Quando a gente fala de liderança, especialmente, a gente tem Uhum. uma ânsia por fazer e tal, e aí entra E aquela entra que no nem um meu caso trator, né? exato. Calma, observa, entende.
E acima de tudo, coloca essa intenção, na verdade, né, de melhorar, né, e se aproximar de si para então, e por meio inclusive, né, de você estar com o outro, de você observar o outro também, né. Sozinhos a gente não vai para lugar nenhum, e Nenhum então homem é uma ilha, né? Então, não, se a gente consegue ter essa não. perspectiva que junto e misturado é muito mais gostoso e muito mais satisfatório, é o que conta. É, Ellen, meu bem, e se a gente quiser te achar nas redes sociais, como que a gente faz? muito bem. Tem 2 nomes, 2 perfis que vocês seguem, tá. O meu é Ellen Gunter, e depois acho que escreve por aí. E Rica Conexão também, que é o meu, que também temos um podcast lá, Lara, e a nossa consultoria também para a experiência do cliente e liderança. Vai ser um prazer Ó, falar com vocês por lá. eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até aqui conosco. Com certeza está fazendo muito sentido para você estar aqui. Aproveita e curte o nosso canal. Toda semana tem episódio novo. Nos curte também lá no Instagram, @mulheresvoou. Nós temos ali conteúdo muito bacana, buscando sempre acelerar suas habilidades, tanto no pilar da espiritualidade, como na saúde e negócios. Então, realmente, o Mulheres Voou, ele vem fomentar essa aceleração de habilidades da mulher como um todo. Eu gostaria de agradecer a tua participação. Adoro estar com mulheres inteligentes e que, acima de tudo, trazem a sua vulnerabilidade. Porque, gente, não é fácil estar aqui falando dos nossos fracassos, dos nossos desafios, né? Das mancadas que a gente dá. Mas se a gente não souber rir de nós mesmos, né? Quem vai rir? Então, é importante a gente ter também essa leveza. Ellen, muito Obrigada. 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 Foi uma Obrigada, satisfação Lara. falar com você. Obrigada. Espero te receber aqui novamente para a gente falar de Obrigada. outras coisas. Bom. E você que está nos ouvindo, se achou que essa conversa tem que ser encaminhada para uma amiga, para uma tia, para uma vizinha, para uma cunhada, já pega aí, ó, e envia o aviãozinho para essa pessoa querida, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.